Olá, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso processo de avaliação de tecnologias em saúde, voltada para a incorporação de medicamentos. Nos vídeos anteriores, vocês aprenderam sobre como elaborar uma pergunta PICOS, depois sobre como fazer busca e seleção dos artigos, e hoje, no nosso terceiro vídeo, nós vamos conversar sobre a importância de fazer uma análise crítica desses artigos que foram selecionados para poder responder a sua pergunta PICO. Existem ferramentas no mundo da TS que são ferramentas que são utilizadas para poder avaliar se na condução daquele estudo que foi publicado ocorreu algum viés, se algum protocolo, alguma metodologia não foi seguida, e também sobre a qualidade da elaboração daquele conjunto de informações que foram publicizadas. Hoje nós vamos mencionar os três principais ferramentas que são utilizadas, mas existem outras. Cada ferramenta iria exigir um vídeo específico e futuramente nós podemos falar delas, né? Quem sabe uma série de vídeos sobre ferramentas para avaliação crítica dos estudos, né? E podemos falar sobre cada uma delas com tranquilidade. Ou quem sabe até dar uma aula, porque cada uma delas exigiria com certeza uma aula. Então hoje vamos falar de três. Eu sei que na nossa pergunta PICO a gente selecionou que os estudos seriam só revisões sistemáticas. Mas eu acho importante mencionar a ferramenta ROB2, que é uma ferramenta da Cochrane, que ela é utilizada para podermos avaliar a questão dos ensaios clínicos randomizados. Então, a qualidade da extração e os riscos, né, de viés dentro dos ensaios clínicos randomizados. É uma ferramenta muito boa, muito intuitiva também. Ela existe, inclusive, um software dentro da Cochrane que você entra e pode, dentro da página, né, você faz um login e utiliza o ROB2 lá dentro da página, fazendo inserção de todos os dados e as informações, inclusive até o nível de segurança, se é baixo, médio ou alto risco de viés, já aparece automático dentro desse site. É uma ferramenta que eu utilizo bastante e recomendo muito para quem trabalha especificamente com ensaios clínicos randomizados. A segunda ferramenta que nós vamos falar, ela sim se aplica aos nossos estudos, porque ela avalia a qualidade de revisões sistemáticas, que é a AMSTER-2. Ela avalia a qualidade de revisões sistemáticas, tanto de ensaios clínicos randomizados, quanto também de não randomizados. Então, se a sua revisão sistemática trabalhou tanto com ensaios clínicos randomizados como não randomizados, a AMSTER-2 ela é perfeita para fazer essa avaliação. Ela tem 16 itens de critérios, são perguntas em que você responde sim ou não, faz uma pequena anotação na frente sobre o sim, o que realmente responde aquela pergunta, ou não, o que está faltando dentro dessa revisão sistemática que não responde essa pergunta que está lá. Então, por exemplo, alguma das perguntas é se foi patrocinado esse estudo, se esse estudo foi conduzido, registrado no Próspero, se ele teve um protocolo registrado, né? O Próspero é um local onde você registra o protocolo da revisão sistemática, então se está ali registrado, se a maneira com que foi conduzida seguiu esse protocolo, se todas as etapas de detalhamento de como foi feita a análise estatística dos dados consta dentro da metodologia dessa revisão sistemática. Se não está no artigo, se tem um apêndice que explica sobre essa questão da metodologia estatística, que com certeza é um dos principais desafios. Muitas vezes os artigos não têm espaço para colocar todas as informações, então é importante que exista um apêndice, um local que você possa, né, ter essas informações. É sempre importante também lembrar que a todo momento podemos e devemos entrar em contato com os pesquisadores caso algumas informações não sejam encontradas. E antes de rebaixar a qualidade daquela revisão sistemática ou manifestar que ela tem alto risco de viés, por exemplo, é entrar em contato para ver se o pesquisador consegue responder essas questões e inclusive mostrar aonde que está publicado e que talvez você não tenha tido acesso, ou porque o site que você, né, pegou essa revisão sistemática não tinha todos os documentos, ou porque você não entrou dentro do Próspero, onde o pesquisador pode ter anexado todas as informações. A terceira ferramenta, que também é muito útil, é a ROBS, que é uma ferramenta utilizada para poder avaliar especificamente o risco de viés das revisões sistemáticas. Então ali a gente vai ver se teve algum problema de viés de extração, viés de seleção dos estudos, um viés de publicação, viés de análise, talvez escolheram a análise estatística inadequada em relação aos dados que foram encontrados. Também é uma ferramenta excelente para fazer esse tipo de análise.
Depois que você faz a análise da questão dos seus estudos, existe o GRADE. O GRADE, G-R-A-D-E, né, é uma metodologia para avaliar a questão específica da evidência que foi encontrada. Então, ela pega aquele conjunto de evidências e vai avaliar se existe, qual a força daquela evidência, né, de alto a muito baixo, para você poder analisar se aquele resultado da evidência que você encontrou, ela é factível, assim, se realmente aqueles achados, sim, eles não aconteceram pelo acaso, eles realmente são reais, existe realmente aquela resposta, aquela força da evidência e a magnitude do efeito daquele produto para aquela população, né? Então, esses são os principais, na verdade eu falei 3, mas disse 4, que eu lembrei do GRADE aqui, que são as ferramentas utilizadas para a gente poder avaliar e analisar criticamente os estudos que encontramos para poder responder a nossa pergunta PICO. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.